Pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai trazer aqui um negócio interessante aqui, que é análise sintática, fazer análise sintática de uma frase. Eu não gosto muito de fazer isso, não dá um trabalho danado, mas alguém pediu ali acho que no nosso Facebook, no YouTube, para a gente fazer a análise dessa frase aí. Eles feriram-se uns aos outros, tá? E vamos lá. Ele pediu para a gente fazer análise sintática, como vocês viram. E é o seguinte, essa frase aí, primeira coisa que a gente precisa observar é que ela apresenta ali uma estrutura em voz reflexiva, recíproca, né? Ou seja, indica ali que a ação de ferir foi praticada e sofrida mutuamente entre os envolvidos ali. Primeira coisa que a gente precisa entender ali nessa frase. A partir daí, em geral, a gente classifica ali com período simples, ou seja, a oração absoluta. A voz, como eu acabei de falar, reflexiva, recíproca. Mas vamos aqui para a análise sintática delas. Vamos lá, está aqui coloridazinha, né, fatiada, divididas ali por cores, tá? Então, o que a gente identifica aqui a princípio? Que existe o sujeito ali, sujeito simples ali, eles, que é esse sujeito, e temos o predicado ali verbal, porque o ato de ferir é o verbo de ação, né? Então, o predicado verbal, ele tendo como núcleo do predicado esse verbo ali, feriram-se no caso. Então, feriram-se uns aos outros é o predicado verbal. O verbo feriram é um verbo transitivo direto. Logo, ele precisa ter ali o quê? Um objeto. Tá? Então, o verbo transitivo é um verbo transitivo direto, a gente precisa encontrar esse objeto ali, a função ali sintática de cada uma dessas palavras aí, tá? Começando aqui pelo pronome se, tá? O pronome se é um pronome reflexivo, tá? Com função de objeto direto. Pois ele está se referindo a eles e representa quem sofreu esta ação. Então, o sujeito eles, o verbo é transitivo direto, feriram-se, esse se, esse pronome reflexivo que atua ali como objeto direto, ou seja, objeto ali do verbo feriram-se, tá? Então, e uns aos outros, nos resta ali saber a função de uns aos outros. Uns aos outros nada mais é do que adjunto adverbial de reciprocidade, ou seja, é uma expressão de reforço recíproco, né? Que enfatiza ali a ação que foi mútua, tá? Detalhe importante a gente saber, então, é isso. O que a gente, no geral, sujeito, eles, verbo transitivo direto, feriram-se, a partícula ali de reciprocidade, o pronome ali se faz a função de objeto direto e o restante adjunto adverbial, tá? E mais um detalhe, tá? O se, isso é importante, o se recíproco atua como objeto direto. O verbo ferir é verbo transitivo direto, isso é um resumo geral, tá? O verbo ferir é verbo transitivo direto, pois quem fere alguém, né? Uns aos outros é o termo que reforça a reciprocidade da ação que foi iniciada pelo se, tá? Em resumo, agora sim, em resumo da análise, né? Sujeito, eles, tá ali, predicado, feriram-se uns aos outros, núcleo do predicado feriram, ou seja, o verbo é um predicado verbal, porque é um verbo de ação, objeto direto se e adjunto adverbial uns aos outros, tá? Não ficou tão grande o vídeo, né? Mas é isso. Não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, mas é isso aí. Fala aí se você gostou e até uma próxima, tá bom?